Fala pessoal, as águias são uma das maiores aves de rapina, contando com cerca de 60 espécies ao redor do mundo. Elas têm uma dieta carnívora, são pesadas e musculosas e preferem surpreender suas presas ainda no ar, esmagando-as de surpresa para poder comer sem muito esforço. Por conta disso, esse enorme pássaro é capaz de fazer ataques realmente surpreendentes e caçar animais que até mesmo os seres humanos consideram desafiadores. Veja agora alguns desses casos. Os 9 ataques mais mortais de águias ao redor do mundo. Águia versus tetraz. O tetraz é uma espécie de ave que vive principalmente em florestas do hemisfério norte ou em áreas montanhosas, caso ele esteja na Europa Central. Os maiores espécimes não costumam passar dos 5 quilos e, ao contrário do que você pode estar pensando, o tetraz não é uma ave caçadora. Pelo contrário, ele se alimenta de pinhas e folhas e, quando come carne, o máximo que o tetraz faz é procurar invertebrados como aranhas ou formigas. Mesmo assim, uma águia pode querer arrumar briga com esse pássaro tão inofensivo. Agora, não sabemos por que isso aconteceu, mas veja esse vídeo bizarro em que 2 tetraz estavam brigando entre si e de repente foram interrompidos por uma enorme águia, que decidiu se unir à luta. Mesmo estando em desvantagem numérica, vemos que a ave de rapina lidou muito bem com a situação e não teve nenhum problema em enfrentar esses pássaros. Águia versus gaivota. A gaivota rissa ou gaivota tridáctila é uma espécie de pequeno porte que vive apenas em regiões costeiras e, por isso, é conhecida como uma ave oceânica, ou seja, ela não compete território com as águias e, por isso, elas não brigam, certo? Bom, nem sempre. Em primeiro lugar, águias podem comer gaivotas sem nenhum ressentimento e não vem problema em atacar colônias inteiras de gaivotas. Porém, em 2015, uma gaivota não aceitou ver seu companheiro ser capturado por uma águia e decidiu revidar com um ataque corajoso, que felizmente foi registrado em uma foto. Águia versus macaco. As águias podem comer uma quantidade bem variada de coisas, inclusive pequenos mamíferos como os macacos. Aliás, existe uma águia especializada em caçar macacos. Ela se chama gavião pega-macaco e vive em florestas, podendo ser vista em quase todo o Brasil. É claro que predar um macaco não seria uma tarefa fácil para uma ave que costuma dar rasantes no ar, pois esses mamíferos passam boa parte do tempo em árvores e são bem ágeis. Mas essas aves de rapina são muito esforçadas quando estão tentando conseguir comida. Além disso, meu amigo, os macacos costumam viver em grupos e se juntam bastante, o que só dificulta o trabalho dessa águia faminta. Águia versus veado. Veados não costumam ser o prato predileto das águias, pois eles são grandes demais para elas e não devem ser fáceis de abordar se você estiver dando um rasante de cima. Porém, em alguns casos raros, podemos ver águias caçando veados com muita determinação, como é o caso dessas fotos incríveis conseguidas em 2011, a partir de um detector de movimentos deixado na floresta por biólogos. E podemos ver claramente como a ave coloca as garras no pescoço da presa com precisão. Esse tipo de ataque não é muito comum, tanto que não se sabe por que essa águia escolheu caçar um veado, mas mostra como um ataque de águia pode ser fatal e certeiro. Águia versus cobra. Sabemos que cobras podem ser bastante perigosas para a maioria dos animais, inclusive para os seres humanos. Mesmo as cobras não peçonhentas podem ser um problema, já que sua mordida pode ser dolorida e difícil de cuidar. Então ninguém tentaria incomodar um animal desses, a não ser que você seja uma águia corajosa. Na verdade, esses répteis podem fazer parte da dieta de uma águia, e por mais que as cobras sejam assustadoras, um bote rápido e certeiro vindo de cima é fatal até para uma cobra venenosa. É claro que se a águia descesse no chão e lutasse contra a cobra, ela poderia acabar perdendo e levando uma mordida fatal, mas suas chances de vitória são quase totais se ela der o bote assim, certo? Águia versus javali.
Javalis costumam ser pacíficos na maior parte do tempo, mas não animais pesados e resistentes, o que faz dele presas complicadas para uma águia. Afinal, eles são basicamente grandes porcos selvagens. Porém, você já deve ter entendido que as águias adoram um bom desafio e por isso não vão hesitar em atacar um javali se não tiverem outra opção. Um grupo de turistas estavam apreciando sua excursão quando de repente presenciou esse momento bizarro em que uma águia deu um rasante certeiro para matar esse filhote de javali, o que pode ser interessante de assistir pelo YouTube, mas com certeza é traumático de se ver ao vivo. Águia versus tubarão. Peixes e alguns pequenos animais marinhos são uma das presas preferidas da maioria das águias e isso não é um segredo para ninguém. Afinal, com as garras longas e seu olhar apurado, essa ave de rapina consegue pescar um peixe em poucos segundos. Porém, algumas vezes a águia pode errar o alvo e acabar pescando coisa errada, como um tubarão. Um vídeo que viralizou na internet mostra o momento em que uma águia pescadora acabou pegando um pequeno tubarão, quase do seu tamanho por acidente. Provavelmente um filhote que também estava caçando e foi confundido com a presa. É claro que essas coisas raramente acontecem, mas não podemos negar que a cena é muito impressionante. Águia versus leopardo. Tanto a águia quanto o leopardo são dois predadores de alta patente em seus habitats, mas isso não significa que eles não vão se enfrentar de vez em quando. Afinal, as águias podem se interessar por comer os pequenos filhotes que encontrarem. Essa é uma das batalhas mais épicas da África, já que as águias nunca desistem de tentar matar os filhotes de leopardo, e suas mães sempre vão lutar com garras e dentes para garantir a segurança de seus filhotes. Os leopardos são animais ágeis, velozes e capazes de subir em árvores rapidamente, então uma águia precisa ser muito boa e esperta para pegar um filhote e sair impune. Águia versus lobo. Lobos são animais muito maiores do que as águias, então é difícil acreditar que esse pássaro se arriscaria a caçar uma presa desse tamanho, mas isso pode acontecer às vezes. Em momentos em que a oferta de comida é escassa, uma águia pode se sentir forçada a caçar animais grandes, como raposas, cães e até mesmo ursos em alguns casos. Esse problema com comida acontece em lugares mais frios e não é à toa que vemos as águias fazendo isso em regiões como Sibéria ou lugares do Ártico. Sendo assim, não é impossível que as águias ataquem lobos se for necessário, e isso já até aconteceu algumas vezes. A foto da miniatura é uma imagem impressionante que ganhou bastante fama na internet por supostamente mostrar o momento exato em que um ataque assim aconteceu, mas ninguém sabe se essa cena é real ou se foi apenas uma imagem falsa que viralizou. Mas e aí, me diz o que você acha? Essas aves de rapina são realmente muito impressionantes e sem dúvida são ótimas caçadoras. Mas e aí, qual desses ataques de águia você mais achou impressionante? Conte nos comentários e até o próximo vídeo.